Muito bem, o terceiro painel vai tratar do FIIs, ou FIIs, instrumentos financeiros com característica de equity, equivalência patrimonial e uma visão geral dos projetos do IASB. Então, para a gente ter uma atualização sobre esses temas e uma visão atual, realmente, do que vem por aí também em relação ao que o IASB está preparando, eu tenho a satisfação de convidar para tomar lugar à mesa palestrante Tadeu Sendon, Board Member do IASB. Obrigado, Tadeu, por estar conosco novamente. Rogério Mota, coordenador de Relações Internacionais do CPC, diretor técnico do Ibracom. Estou falando devagarinho para o pessoal chegar. Ok. Flávio Donizete Batistella, analista de normas contábeis da Gerência de Normas Contábeis, está do meu lado aqui, SNC, CVM. E para moderar, Gisele Sternzek, sócia especialista em FRS da PwC. Bom, queria só fortalecer o agradecimento da vinda do Tadeu mais uma vez de Londres para estar conosco, como sempre, e passar a palavra imediatamente a Gisele para coordenar. Obrigado. Alô, alô? Agora foi. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer à Fundação aí pelo convite, especialmente para falar desse assunto, né, de FIIs e equivalência patrimonial. E vamos lá, a gente tem esses dois assuntos, né, que são diferentes, mas são assuntos que vêm trazendo aí algumas discussões, principalmente por conta dos recentes exposure drafts que a gente tem aí emitidos pelo IASB. O FIIs, que são os instrumentos financeiros aí com características de patrimônio, eles já têm sido discutidos há algum tempo, né? Então, a gente teve a emissão aí do Exposure Draft em novembro de 2023, e a gente teve também anteriormente, lá em 2018, né, um discussion paper. E antes disso, né, o Tadeu provavelmente vai comentar também, né, não começou essa discussão em 2018, essa discussão ela já é mais antiga, então tem algum histórico aí e muito espaço, né, para debatermos e falarmos sobre esse assunto. E equivalência patrimonial, que é mais recente, né, que a gente teve aí agora em setembro, super recente, né, que teve em setembro de 2024 a emissão do Exposure Draft. Então, a gente ainda está com esse espaço para comentários, mas a ideia do IASB aqui era trazer um processo, né, mais claro e mais lógico quando a gente está fazendo a avaliação de equivalência patrimonial. E aí, para discutir esses dois assuntos, que equivalência patrimonial, talvez não tão complexo, mas tem suas especificidades aqui no Brasil, mas a questão do FIIs aí tem algumas complexidades importantes, e para trazer todo esse conhecimento para a gente esclarecer como que estão esses projetos do ponto de vista do IASB aqui, a gente queria convidar o Tadeu para falar com mais detalhes e dar a sua aula para a gente aqui. Tadeu. Obrigado, Gisele. Boa tarde a todos. Como eu já sou pequenininho, eu vou falar de pé aqui para ficar... Não, eu prefiro... Obrigado. Vou pegar aqui o passador. Só esperar. Aí, perfeito. Muito bem. Novamente, boa tarde. Agradecer à Fundação CPC-S por ter me convidado para esse evento. Para mim é sempre um prazer estar aqui, não só com os meus colegas, mas realmente amigos. Eu me sinto bastante acolhido sempre que eu estou nesses eventos. Eu sinto realmente que estou rodeado de amigos. Isso é muito bom, é muito gratificante. Então, é sempre um prazer estar presente nesses eventos. Eu vou falar sobre... Eu inverti aqui, normalmente, na atualização técnica do IASB,
eu falo de todos os projetos, mostro a evolução dos projetos e eu seleciono alguns projetos para poder falar deles. Eu inverti aqui porque às vezes a gente acaba correndo para falar daqueles que você gostaria de passar um pouco mais de detalhe. Então eu inverti os slides que tem o plano de trabalho do IASB, eles estão no final. Eu já vou começar falando dos 2 projetos que a gente combinou, né, de poder falar com um pouco mais de detalhes aqui, né? Então, agradecer, especialmente eu vou falar do FAICE, e aí o Flávio vai poder falar, ele fez um estudo acadêmico, tem várias questões, algumas decisões históricas aí que a gente lembra da CVM. Em seguida, eu vou falar de Equity Method, e aí também, depois o Rogério vai poder tecer alguns comentários, especialmente a partir do grupo de trabalho do CPC, e aí, finalmente, eu falo dos projetos em aberto. Eu vou falar das 3 coisas, né? Equity Method, FAICE, Equity Method e os projetos, e aí depois com a intervenção do Flávio e do Rogério. Então, já está contando o tempo aqui, impressionante, eu não falei nada, já tem 2 minutos passados aqui, tem que ficar esperto com esse trem aqui. Partido político, né? Inclusive, não, eu gostaria de fazer uma reclamação aqui, que eu falava que eu tenho 40 minutos, está com 17. Tem alguma coisa errada com esse... Não, mas como é que eu vou controlar o tempo? Esse é o problema, esse é o risco. Agora é o riesgo, né? Mas vamos lá. Vou começar falando, então, nessa agenda que eu falei, né, do FAICE, depois a equivalência e a visão geral de todos os demais projetos. Então, começar pelo FAICE. Esse é um projeto, a Gisele até citou, a gente teve um discussion paper que foi publicado em 2018, e ele era muito mais do que simplesmente falar um pouco, melhorar as divulgações. Ele mexia com classificação, incluía princípios na norma IAS 32, então era uma coisa mais arrojada, com uma lógica muito boa. O único problema dessa lógica é que a gente já tem no mercado diversos instrumentos emitidos. Então, na ocasião, o discussion paper, como o próprio nome diz, é um documento de discussão que é emitido na fase de pesquisa, portanto, é uma fase preliminar da fase de emissão de normas, justamente para a gente entender, sentir a temperatura do mercado com relação ao que poderia ser feito nesse projeto. Naquela ocasião, nós recebemos feedbacks de que não seria interessante, teria muitas restrições. A gente sabe muito bem que nós estamos falando, quando a gente fala de IAS 32, nós estamos falando de funding. Então, para as empresas, são várias as oportunidades de funding, então isso poderia restringir parte desse funding das empresas, poderia restringir ou causar problema por conta dos instrumentos que já tinham sido emitidos, estavam no mercado, poderia provocar um desbalanceamento na estrutura patrimonial da empresa. Então, resumo da ópera, nós recebemos um monte de empurrão, né, um pushback com relação ao que está sendo proposto, e conversando com os investidores, eles até entenderam o seguinte: a classificação, porque o discussion paper ele mexia bastante com essa questão da classificação dos instrumentos financeiros com característica de patrimônio, se fica como patrimônio de dívida, para os investidores, tão importante quanto a classificação, que, de novo, é um importante sinal, mas os termos, as divulgações, as explicações sobre aquele instrumento são tão ou mais relevantes do que a própria classificação. Então, após escutar isso, nós mudamos, quando nós migramos esse projeto da fase de investigação para a fase de emissão de normas, a gente começou a trabalhar mais nesse processo de esclarecimento dos princípios na norma IAS 32, sem fazer uma alteração fundamental da norma, e investindo bastante na parte de divulgação. Eu já ia falar de informação a revelar, eu já estou começando a confundir os idiomas aqui, está complicado. E aí, uma das coisas que a gente fez, que é super interessante, quando você vai olhar o IFRS 7, o IFRS 7 é a norma que trata de divulgação dos instrumentos financeiros. Então, os instrumentos financeiros, na parte de classificação e mensuração, etc., está no IFRS 9, mas a parte de divulgação está no IFRS 7. E se você lê o IFRS 7, ele exclui do seu escopo os instrumentos que estão no escopo do IAS 32. E aí a gente começa a perceber e entender um pouco do problema. Uma série de divulgações que são importantes para instrumentos financeiros,
os instrumentos de patrimônio estão sendo deixados de lado dessa norma. E por que isso? Porque como você não tem remensuração de um instrumento que está dentro do patrimônio, então parecia que não era importante a informação do ponto de vista do IFRS 7. Então, essa é uma das propostas nossas, trazer para dentro do escopo do IFRS 7 essa divulgação com relação aos instrumentos que estão no IAS 32. Né? E um outro aspecto importante também, que a gente escutou dos investidores, é que você acaba tendo diversas categorias de instrumentos e eles gostariam de saber o seguinte: eu quero saber qual é a parte que cabe ao acionista ordinário. Então, também fazer uma segregação entre qual é a parte que cabe ao acionista ordinário e qual é a parte que cabe aos demais acionistas. Então, foram essas, basicamente, as propostas que nós tivemos nesse Exposure Draft, né? E nós recebemos diversos comentários. E o pushback veio de novo. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado para avaliar os comentários recebidos. Porque muitas vezes, e sempre, aliás, não é muitas vezes, sempre, a gente vai ter sempre mais cartas de preparadores e emissores de normas contábeis do que de usuários, do que de investidores. Porque normalmente são pessoas, são indivíduos, às vezes nem tem tempo de ficar, ele não está lendo exatamente a norma, mas ele está lendo a demonstração financeira. Então, para esse público, esse stakeholder, é mais difícil para eles escrever uma carta comentário. Então, não é incomum para nós, no IASB, quando a gente precisa de feedback dos investidores, dos usuários, que a gente tenha que fazer reuniões com eles, um a um ali, para discutir com ele e obter dele as informações. Essa é a maneira que funciona, mas quando nós escrevemos as normas, a gente pode entender, não, escrevendo a norma para que o preparador possa preparar a demonstração financeira. A gente escreve a norma de uma maneira tal que permita ao preparador preparar a demonstração financeira que seja útil para o investidor. Então, em última instância, o nosso público é o investidor. É o tal do usuário primário das demonstrações financeiras. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, às vezes, estatisticamente, você recebe assim, a maioria, porque tem isso nos agenda papers, né, do staff, quando a gente está discutindo, a maioria dos respondentes não concorda. Aí tem que qualificar esse é a maioria. Que maioria? Substancialmente preparadores. E uma minoria suporta as mudanças, que é a maioria dos investidores. Então, é importante demais a gente olhar o detalhe desse feedback para tomar uma decisão. Então, foi exatamente o que aconteceu nesse projeto. A maioria dos investidores, de certa forma, aliás, na verdade, de uma maneira geral, todo mundo entende que alguma coisa precisa ser feita, né? E especialmente com relação a trazer esses instrumentos, de certa forma, e num certo limite para dentro da norma IFRS 7, também houve um apoio geral. Eu falo num certo limite porque, corretamente, alguns dos nossos, dessas partes interessadas, stakeholders, especialmente preparadores, bancos, falaram de, olha, não dá para trazer tudo, né? Porque senão eu vou ter que revelar termos e condições de 100% dos meus instrumentos, a maneira com que está escrito. Limita aí o alcance para você, e de fato nós estamos caçando alguns instrumentos de que praticamente não tem informação sobre eles, né? O mercado não pode ser pego de surpresa quando alguma coisa acontece e aí você descobre que aquele instrumento ele vira pó ou simplesmente ele ganha prioridade em relação a outros. Então, esse tipo de informação você precisa ter. Então, foi muito boa esses comentários que nós recebemos dizendo, eu concordo trazer para o escopo do IFRS 7, mas um escopo qualificado para que não tenha que passar essas informações que vocês estão nos pedindo para todos os instrumentos do banco, né? Especialmente o banco que reclamou desse ponto. Então, alguns pontos super interessantes, muito construtivos os comentários, né? Mas, de uma maneira geral, a gente teve alguns pontos de concordância e alguns pontos de discordância. E essa sinalização desse lado aqui, agora melhorou meu tempo aqui, hein, gente? Agora o negócio ficou bom. Essa sinalização aqui, ela é boa porque ela nos ajuda a entender mais ou menos como que foi a reação. Mas, de novo, tem que ser analisada com moderação.
justamente pela questão da qualificação de quem fez os comentários. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro aqui, efeito de leis ou regulamentos relevantes. Esse afeta diretamente a nós, porque a gente sabe, por exemplo, da história do dividendo mínimo obrigatório. É sobre isso que nós estamos falando. Alguma coisa, alguma obrigação que está criada em lei, se ela não tiver no contrato, porque basicamente o coração do IAS 32 é você contabilizar um instrumento de acordo com o contrato e considerando as definições de ativos, passivos e instrumentos de patrimônio. Então você junta tudo isso e aí você verifica a classificação. Só que você muitas vezes pode ter, por força de lei, algumas determinações do tipo dividendo mínimo obrigatório. E eu lembro lá no início da minha carreira lá de discutir com o pessoal do exterior que quando eles viam que existia essa obrigatoriedade do pagamento do dividendo mínimo obrigatório, então isso era passivo. Aí você fica desesperado, então não tem ação no Brasil, é tudo passivo, né? E na verdade não é bem assim, porque é por força de lei. Mas não é tão simples assim, porque eu posso ter muita coisa, muito tipo de instrumento financeiro estruturado a partir de um bom lobby com o governo, colocado na lei, para que você possa ter uma classificação, por exemplo, de patrimônio, quando em qualquer outro país, porque não está na lei, aquilo ali está como passivo. Então, esse tema especificamente de efeito de leis ou regulamentos relevantes, ele está com uma bola vermelha ali, porque cada um começou a contar a sua história. Por quê? Porque realmente depende dos regulamentos das leis locais. Então, era muito difícil, a gente tentou fazer algum tipo de princípio, né? Só vai valer para fins contratuais aquilo que está acima da lei, além da lei, não acima, além da lei. Então, se eu coloco no meu estatuto social da minha empresa que eu tenho um dividendo mínimo obrigatório, mas aquilo ali nada mais é do que um copy-paste do requerimento que está na lei, aquilo ali não acrescenta uma obrigação contratual. A partir do momento que eu vou além do que está na lei, aí sim. Aí tem aquela famosa pergunta que a gente fez, essa pergunta, né? Bom, se a lei fala em 25% e eu colocar 40%, aí esse 15% a mais é que é uma obrigação, os outros 25% não são, até esse tipo de discussão. Então, quando você começa a entrar no detalhe, a gente concluiu que realmente essa parte está difícil de seguir adiante. Eu estou falando do ponto de vista pessoal. Nos primeiros slides aqui, eu esqueço de falar isso, mas eu... Vou pegar aqui. Eita. Esqueci que tem o tal do delay. Lá em casa, quando eu desligo o negócio da televisão, TV a cabo, eu conto até 17. Meus filhos me perguntam, por que 17? Eu não sei, eu conto até 17. E funciona, aí volta, né? Acontece só quando eu estou assistindo futebol, é impressionante. Estou achando que minha esposa está por trás disso. Deixa eu ver aqui. O slide mais importante, já foi. O primeiro slide, gente, acredita, ele existe? Nossa, o trem... Está escrito assim que as opiniões nessa apresentação são dos apresentadores e não necessariamente do IASB ou do ISSB. Então, é só para deixar aqui registrado, mas está escrito, tá? Então, voltando aqui, no meu entendimento... 1, 2, 3, 17. Vamos ver se... Aí. Então, voltando aqui, efeitos de leis ou regulamentos relevantes, esse é um tema que eu acho, na minha opinião, provavelmente nós não vamos conseguir seguir adiante. Mas não é só o Tadeu, tem outros 13 board members, tem o staff, tem um monte de gente por trás aqui, talvez eles queiram tentar ajustar alguma coisa para seguir adiante. Condição de fixo por fixo, fixed for fixed, né, justamente aquela história de que pode ser considerado patrimônio líquido desde que tenha a previsão de uma entrega fixa de ações contra uma entrega fixa de dinheiro, ou um ativo financeiro, né? Só que aí começa, mas e no caso de países que têm inflação, se tiver algum ajuste por inflação, ainda atende a definição de fixed for fixed? Então tem várias discussões. E eu me recordo de uma das discussões que nós tivemos, que para mim tem toda a lógica, quando você tem o tal do strike price de um share-based payment, né, de um stock option, que no Brasil, um país que tem alta inflação, você colocar um strike price corrigido por inflação, não me parece um negócio não razoável. Mas
quando você analisa no detalhe da norma, esse instrumento não atende o fixed for fixed. Então, a gente teve várias dessas discussões. Então, na proposta, a gente falou assim, não, se esse ajuste é um ajuste de preservação de direito, portanto, pode mudar, por exemplo, a quantidade de ações, mas ela muda justamente o valor para preservar o direito original, aí pode seguir adiante. Ou se é só para passagem de tempo, ele só simplesmente vai considerar passagem de tempo. Aí eu falei assim, passagem de tempo, também, por exemplo, se eu só falo assim, o strike price é 120 daqui a 3 anos, ou o strike price é 130 daqui a 4 anos, no fundo eu estou aplicando qual que seria os valores considerando a inflação. Eu falei assim, tá bom, esse vale, mas corrigir pela inflação não vale? Para nós, que viveu a hiperinflação, ou vive a inflação, a gente sabe que muitas vezes isso não é um produto alavancado. Ele só representa mesmo uma preservação do que foi combinado, né? Mas isso também gerou bastante discussão, a gente teve várias discussões com eles, está meio amarelo ali porque ficou ali no meio do caminho, talvez siga adiante. E tem várias outras aqui, eu poderia começar a falar dos detalhes, obrigação de recompra de instrumento, aquele famoso, quando você compra 70% de uma empresa, aí você tem, o minoritário tem o direito de vender os 30% para você. Aí o que você faz? Aqui é uma contabilidade um pouco mais complicada. Você cria, como você tem a obrigação de recomprar o minoritário, né, os 30% dele, não é recomprar, comprar a parte do minoritário, aquilo ali é uma obrigação. Só que ao mesmo tempo você colocou o minoritário no seu patrimônio ali, né, junto com o patrimônio da empresa. E aí qual é a contrapartida desse passivo? Aí tem várias práticas hoje no mercado. Mas o que está sendo proposto é que a contrapartida é o patrimônio líquido, mas não o não controlador. Então é uma contabilidade um pouco mais complexa. Esse foi um tema bastante debatido. Essa proposta que está no nosso Exposure Draft é uma das práticas mais comuns e prevista de se fazer, mas outros que entendem que não deveria ser assim, deveria ser contra. Por exemplo, não faz sentido eu ter... É como se eu tivesse um double counting, né? Eu tenho o não controlador e tenho também o passivo, né? Na minha opinião, não é um double counting, são duas coisas distintas. Uma coisa representa a participação, porque os direitos aos dividendos, aos votos, continuam com o minoritário. É por isso que ele está lá dentro do patrimônio líquido. E, ao mesmo tempo, existe a obrigação e é por isso que está ali o passivo. Não é um double counting na minha visão, mas nós recebemos bastante crítica. E assim por diante ali. Descrição do acionista que está verdinho ali, esse está mais fácil, porque basicamente ele dá mais orientação sobre... como que você considera que uma decisão que é feita pelo conselho ou por uma assembleia de acionistas, aquilo ali é uma decisão da empresa e quando ela é uma decisão do investidor. Qual que é a diferença? É que se você classifica, se você disser que aquilo ali é uma decisão da empresa, e portanto a empresa vai decidir se vai pagar ou não, então se é ela que decide, então é patrimônio. Mas se não é ela que decide, é um terceiro, aí é passivo. Então, por isso que é importante entender se aquela figura que está ali, de conselheiro ou de administrador, se ele está tomando a decisão na qualidade de empresa ou na qualidade de investidor. Porque isso vai determinar se é patrimônio ou se é passivo. Então, nesse ponto, a orientação que está no Exposure Draft, ela foi muito bem-vinda, por isso que está com o sinalzinho verde, porque são exemplos, esclarecimentos. Reclassificação de passivo financeiro, interessantíssima aqui, tem todas as cores possíveis e imagináveis ali, porque uns apoiam, outros não, mas a realidade é que muitas vezes um instrumento ele nasce no passivo, mas depois de um tempo, por exemplo, digamos que ele fixa o valor. Então, a partir daquela data, uma vez que o valor está fixado, então é fixed for fixed. Eu não poderia reclassificar daquela data para frente como patrimônio. Na verdade, o IAS 32 é um pouco silente com relação a isso. De uma maneira geral, a resposta é não, você não pode reclassificar. E aqui a gente está reforçando basicamente esse princípio, porque senão aí tem vários exemplos que você permite uma atuação oportunística, por exemplo, do administrador com relação a reclassificações. Finalmente, como a gente recebeu vários comentários, etc., a gente acha o seguinte... nós tivemos um painel muito bom sobre o IFRS 18,
e ele trata de melhor informação para os investidores. E a gente gostaria de tentar colocar nesse pacote do IFRS 18 algumas dessas melhorias de divulgações que, de uma maneira geral, foram muito bem vistas pelo mercado, especialmente pelos investidores, lá em 2027, junto com o IFRS 18. Mas como é que a gente consegue fazer isso? A gente teria que dividir o FAICE, esse projeto, em dois, justamente para tratar dessa questão das divulgações, apresentação dos valores atribuíveis aos acionistas ordinários, que a gente também vai precisar de fazer um ajuste aqui, porque todo mundo vai perguntar o que é acionista ordinário, né? O preferencial é um acionista ordinário? No meu ver, aqui no Brasil, é. Né? A ação preferencial no Brasil, ele participa igual, tem um ou outro direito ali, não é exatamente o mesmo nome, tem alguma diferença entre uma coisa e outra, mas quando a gente analisa o conceito por trás do IAS 32, porque lá fora, preferencialista, ele tem mais cara de passivo do que patrimônio. Aqui não, aqui tem mais cara de patrimônio do que passivo. Então depende muito, não é nome que vai determinar isso, né? Então tem que fazer algum ajuste nessa questão dos valores atribuídos aos acionistas ordinários. A gente até teve uma reunião esse mês para falar sobre isso, algumas propostas interessantes feitas pelo board para o staff. No próximo mês ou no mês seguinte, provavelmente a gente vai vir com alguma solução aí. Mas resumo da ópera, se a gente dividir esse projeto em dois, para focar nessa parte de divulgações e apresentação, talvez a gente consiga rapidamente emitir alguma modificação no IAS 32, para que ela possa ser válida junto com o IFRS 18. Vai ser muito bem-vindo, porque a gente melhora a demonstração financeira como um todo. E deixa os outros temas para a gente ter um pouco mais de tempo para discutir. Então, nós estamos mais ou menos nesse pé aí. Equivalência patrimonial. Esse tema, a norma sobre equivalência patrimonial, sobre investimentos em associadas e joint ventures, é o IAS 28, essa norma foi emitida em 1989, portanto já é uma norma bem antiga, e desde que ela foi emitida a gente recebeu muitas questões de ordem prática, tanto o IASB quanto o Comitê de Interpretações, né, o IFRIC. E algumas delas a gente endereçou e grande parte permaneceu em aberto. Então, todo mundo aqui provavelmente sabe o que é equivalência patrimonial, mas quando a gente começa a entrar nos detalhes, a gente começa a perceber que, opa, eu faria assim, o outro faria de outro jeito. Então, o resumo da ópera, esse projeto é super interessante, que nós estamos tratando só de responder essas questões de ordem prática para reduzir a diversidade, justamente porque uma empresa está fazendo A, a outra empresa está fazendo B, quem sabe até tendo uma empresa fazendo um procedimento C. Então, nós estamos tentando responder essas questões de ordem prática utilizando os princípios da norma, dentro da norma. Se você olhar a norma, parece que mudou muita coisa, mas não mudou. O que a gente fez, na verdade, foi colocar a norma numa disposição similar ao que a gente tem das novas normas hoje, e mantendo o nome IAS 28. Mas, do ponto de vista prático, praticamente nós estamos respondendo essas questões de ordem prática, né? Tem muito prático aí. Bom, de qualquer forma, dependendo da prática contábil da empresa, não tem muita alteração. Tem duas grandes alterações que eu vou falar delas aqui. Como eu falei, a gente vai falando de questões de ordem prática, obtenção de influência significativa ou controle conjunto. Custo de aquisição. Qual que é o custo de aquisição? Então, eu tenho 15% de uma empresa, não tem influência significativa e, portanto, esse instrumento está ao valor justo, está na IFRS 9, né, no escopo do IFRS 9, eu vou lá e compro 10%. Passei a ter 25% e passei a ter influência significativa. Como que eu contabilizo isso? Aí nós estamos explicando. Só que isso acontece hoje e a gente já tem a nossa maneira de contabilizar. E o que está no IAS 28 proposto aqui, um esclarecimento, provavelmente está muito em linha com o que a gente está fazendo. Da mesma forma, quando eu tenho mudanças na participação, eu faço uma compra de uma participação adicional, então nesse exemplo aí que eu estava com 15, comprei mais 10, estou com 25, vou lá e compro mais 15, agora eu tenho 40. Como é que eu contabilizo isso? De uma maneira geral, provavelmente nós já estamos fazendo o que está previsto na norma. Mas se estiver fazendo diferente, para você tem impacto. Então, por isso que eu estou dizendo que pode ser que praticamente todas essas discussões, sugestões e respostas para essas questões práticas não tem impacto dependendo da sua prática contábil hoje. Mas esses dois aí que estão dentro desse quadrado retângulo, na verdade. Vermelho, transações com coligadas de joint ventures.
e demonstrações financeiras separadas, aí sim, aqui a gente tem mudança, independente do que você está fazendo. Porque se você está fazendo igual que nós estamos propondo, então você está fazendo errado, né? Porque esse aqui nós estamos mexendo na norma de fato. Vou começar falando de transações com coligadas e joint ventures, e é legal aqui o exemplo, porque ele fala, a questão prática, ele dá a origem da pergunta, né? O que acontece é, imagina que você tem uma empresa que tem uma subsidiária, você tem 100% dessa subsidiária, e aí você tem uma associada que você tem 25%, por exemplo. E aí a empresa vende essa subsidiária para a associada. Aplicando o IAS 28, você vai reconhecer, digamos que você tenha tido um ganho, você vai reconhecer 75% desse ganho, porque 25%, como você participa na coligada, você elimina. Mas se você olhar para o IFRS 10, o IFRS 10 diz o seguinte, se você tem uma subsidiária e você perde o controle, você reconhece na cabeça todo o ganho. Então, na verdade, o IFRS 10 tem um conflito com o IAS 28, porque ele manda reconhecer 100% do ganho ou da perda. Como é que a gente resolve esse conflito? Depois de muita discussão, é um princípio simples. Diferente de uma subsidiária, a associada e a joint venture não é parte do grupo. A gente não consolida uma associada ou uma joint venture. Como ela não é parte do grupo, por que a gente tem que deixar de reconhecer esses 25%? E nós discutimos isso com os investidores. E o que eles nos disseram? Que eles não gostam disso. Porque para eles, acompanhar a realização desse 25% é muito complicado. Não faz sentido nenhum. Via depreciação ou quando vai vender lá na frente, ele quer saber quanto que eu ganho agora. Porque, inclusive, ele entende que você não controla a empresa. Então, genuinamente, para eles, é uma venda com terceiros, que você tem uma participação ali, mas para eles não entende por que não reconhece o ganho. Então, a decisão nossa foi por seguir nessa linha. Não elimina mais. Se a venda, a transação for... E o conceito é tão aplicável que não é só para essa situação do conflito com o IFRS 10. Se houver uma venda de estoque, se houver uma venda de ativo fixo, você também reconhece 100% do resultado dessa venda. Não elimina mais. Então, essa proposta é diferente do que nós estamos fazendo hoje, né? Então, aqui nós temos uma alteração. Eu vou querer meus minutos de volta aqui, só tentando... Aqui. E qual que é o impacto disso nas DFs separadas ou individuais? Hoje, ou com isso, na verdade, na demonstração financeira individual, eu tenho lá coligadas, eu tenho joint ventures e eu tenho minhas subsidiárias. Na demonstração financeira consolidada, isso que eu falei de não eliminar mais os ganhos e perdas, é aplicável para coligadas e joint ventures, mas não para subsidiária, porque na consolidação é lógico que eu vou eliminar. Só que quando eu vou para a demonstração financeira separada, como o IAS 27 fala que você simplesmente aplica a equivalência patrimonial como está no IAS 28, o que vai acontecer aqui? Eu vou olhar e ele vai mandar eliminar, porque ele manda eliminar. Esse é o método de equivalência patrimonial. Não é que ele é o método para contabilizar coligadas e joint ventures, é o método de equivalência patrimonial. E por que o método de equivalência patrimonial? Na demonstração financeira individual, em que você trata a subsidiária, contabiliza a subsidiária pelo método de equivalência patrimonial, você também vai eliminar. O que vai acontecer? Que o patrimônio líquido e o resultado da demonstração financeira individual vai ser diferente do patrimônio líquido e resultado atribuível ao controlador na demonstração financeira consolidada. Então, para nós aqui, é um problema muito grande no Brasil. Tanto é que 13 board members concordaram e um não concordou, que sou eu, né? Então, se você olhar lá, depois do Basis for Conclusion, tem lá um dissenting opinion, que é minha opinião, eu não concordo com isso, e coloquei lá minha opinião. E já estou percebendo que eu tenho um monte de amigos, apoiadores. E alguns, aqui inclusive, eu tenho certeza, algumas pessoas, talvez no início, disseram não, faz sentido, porque um dos argumentos do board para não ter
para não alterar ou considerar isso no IAS 27, Tadeu, senão eu vou ter que ter 2 métodos de equivalência patrimonial. É muito forte esse conceito. Eles não estão pensando na contabilização da coligada ou da joint ventures. Eles estão falando do método de equivalência. Então, se eu tiver que aplicar um método de equivalência diferente para a subsidiária, então eu estou criando um segundo método de equivalência. O que, naturalmente, de novo, eu não concordo com eles. Seria muito simples eles simplesmente permitir, no caso das subsidiárias, que se utilize um método de equivalência que permita que se chegue nos mesmos resultados do consolidado, consistente com a aplicação na demonstração financeira consolidada. É isso que está sendo proposto lá no voto. Então, essas são 2 alterações importantes para nós aqui no Brasil, na América Latina, eu diria, em geral. Eu estava segunda e terça-feira ontem, né, na Argentina, eles concordam plenamente, porque na Argentina a companhia aberta tem que utilizar a IFRS não só na demonstração financeira consolidada, como também no individual, ou seja, é igual no Brasil. Então eles têm exatamente o mesmo problema. Isso implica em quê? Eu posso acabar distribuindo como dividendos um lucro que não está realizado. Aquilo ali não representa meu lucro. Pode dar oportunidade, né, a gente chama de atuação oportunística, justamente para poder, inclusive com fraude ao credor. Né? Se eu estou distribuindo um lucro que não é meu, em detrimento, por exemplo, de uma dívida, né, meu patrimônio líquido, aplicando essa opção, né, de seguir a mesma linha do consolidado, teria ficado negativo, por exemplo, se eu tivesse feito uma redução de capital, uma distribuição. Então, tem séries de implicações. Para o investidor, também é complicado, porque ele normalmente ele quer olhar a demonstração financeira consolidada, só que agora ele também vai ter que olhar a individual para poder entender o impacto, porque as duas não se conversam. E é o individual que é a base legal de pagamento de impostos, dividendos, questões societárias. Então, tem uma implicação importante aí. Muito bem. Agora sim, ainda bem que eu inverti. Foi realmente importante, que eu estou vendo que eu só tenho 6 minutos. Então, vamos lá. A gente tem projetos, basicamente, de emissão na fase de investigação, e aí a investigação, dependendo das circunstâncias, a gente migra esse projeto para dentro de emissão, para a fase de emissão de normas, né? O tradicional aqui, quanto mais à esquerda, mais no início o projeto está, quanto mais à direita, mais para o final o projeto está, inclusive de emissão de uma norma, né? Então a gente tem 3 grandes projetos que nós iniciamos esse ano, ou finalzinho do ano passado, que são ativos intangíveis, que é a revisão do IAS 38, mensuração do custo amortizado, que é uma questão para nós muito importante, da questão inclusive de inflação, taxa de juros, dentro do IFRS 9, demonstração dos fluxos de caixa e assuntos relacionados, é uma revisão do IAS 37, muito interessante, tem várias perguntas sobre isso. Uma das tradicionais, inclusive, é importante uma demonstração de fluxo de caixa num banco, por exemplo? A resposta dos investidores é que sim, mas não basta essa demonstração. Eu quero também algumas informações na nota explicativa. Então, é interessante quando você começa a escutar os 2 lados, porque normalmente você pergunta para o banco, ele vai dizer que nenhum analista usa ou precisa, mas quando você conversa com o investidor, a conversa é outra. A gente ainda, provavelmente, esses 3 projetos, como são grandes, a gente deve dar origem a um discussion paper antes de avançar, por exemplo, para a fase de emissão de normas. E eu não vou entrar no detalhe aqui, mas alguns desses projetos, especialmente intangíveis, é tão grande que é muito provável que a gente talvez tenha que faseá-lo. Dentro de emissão de normas, a gente tem aí 7 projetos. Gestão dinâmica de riscos é o antigo macro-hedging. A gente deve emitir até junho do ano que vem o projeto de norma, aplicável para bancos, principalmente, né, quando você faz uma administração de risco dinâmica da taxa de juros. Método de equivalência patrimonial, eu já falei. Combinação de negócios, basicamente, para poder melhorar a qualidade da informação, especialmente nos anos subsequentes à aquisição. Quando você faz uma combinação de negócio, você tem informação no ano de aquisição, aí no ano seguinte parece que não aconteceu nada, né? Não aparece mais nenhuma informação sobre essa aquisição. Então, o que a gente está propondo aqui, os investidores nos pediram, é que não basta só a informação no ano de aquisição, eu também quero saber como que esse negócio adquirido performou nos anos subsequentes. E aí tem uma série de regras por trás disso. Instrumentos financeiros, características de patrimônio, eu já falei. Revisão da norma contábil IFRS para pequenas e médias empresas, a gente já concluiu as deliberações, vai emitir a 3ª edição, né, em forma final até março do próximo ano.
O documento de prática, comentários da administração, não é uma norma IFRS, é um guidance, uma orientação, que é o equivalente ao nosso relatório da administração aqui. Atividades com tarifas reguladas também é uma norma muito grande, afeta especialmente as empresas de utilities. No caso de energia, talvez o efeito é menor, porque a gente tem uma previsão em lei do ressarcimento pelas empresas, do que seria um ativo regulatório, então tem uma certa cobertura por lei, então eu consigo passar por cima do IFRS 15, mas de uma maneira geral é muito bem-vinda essa norma e está afetando todas essas, como aqui está dito, atividades com tarifas reguladas. E como eles estão todos aqui, o documento de prática, comentários da administração, deve ser emitido até junho, eles estão muito próximos aqui da emissão, e atividades com tarifas reguladas, como é uma norma nova, é um pouco complexa, a redação está demorando um pouco, então a gente está prevendo para o último trimestre de 2025 a emissão em forma final. Projeto de revisão pós-implementação, a cada 2, 3 ou até 4 anos depois que a gente emite uma norma nova, a gente precisa voltar lá e verificar se a norma está funcionando como pretendido. A gente fez isso para o IFRS 9, na parte de classificação e mensuração e na parte de impairment, e a gente concluiu que a norma está funcionando como pretendido. Tem alguns ajustes que a gente propôs fazer. Um foi inserido dentro daquele projeto de custo amortizado e outro deu origem a um outro projeto que está no próximo slide aqui. E nós começamos agora o Post-Implementation Review do IFRS 16 arrendamentos. A gente deve emitir, muito breve mesmo, solicitação de informação para obter um pouco mais de informação com vocês, partes interessadas, sobre o que vocês entendem se a norma está funcionando como pretendido. E a gente deve começar até o final do próximo ano a última fase do IFRS 9, que é de Hedge Accounting, para tentar fazer alavancagem em cima do nosso projeto de risco dinâmico, de administração de risco dinâmico. E eu já falei, né, não falei, né, o PIR do IFRS 15, a gente já emitiu e concluiu o sumário, já concluiu que a norma está funcionando como pretendido. É um grande avanço em relação ao IAS 18 e IAS 11. Tem muita questão de exercício de julgamento, mas de uma maneira geral a norma está funcionando bem. E, finalmente, projetos de manutenção. A gente tem agora um projeto, um exposure draft para ser emitido sobre provisões, deve ser emitido no final do próximo mês de novembro, é muito interessante, porque tem muitos exemplos, tem um alinhamento do conceito de passivo da norma com o framework e várias outras questões que, inclusive, falam com um projeto de incertezas climáticas e outras incertezas, que esse é um projeto interessantíssimo porque ele não muda nenhuma norma. Eles são 8 exemplos que ajudam, e até o Eduardo Flores fez uma referência ao artigo do Nick Anderson de 2019, esse aqui são 8 exemplos práticos de como que questões de ordem climática e outras incertezas podem ter algum impacto na demonstração financeira, especialmente do ponto de vista de divulgação. Sabe quem é o coração aqui da determinação, se tem impacto ou não? O investidor. Se o investidor olhar para aquela notícia e pensar assim, nossa, qual será o efeito na demonstração financeira? Então, não necessariamente isso aqui precisa estar no relatório de sustentabilidade para chamar a atenção. Pode estar no relatório de indústria, pode estar numa fala do CEO. E você precisa avaliar se isso tem ou não impacto sobre as demonstrações financeiras. Pode não ter, mas tem que pensar na expectativa do investidor. Atualização da norma subsidiária sem responsabilidade pública, o IFRS 19, é só uma atualização por causa é uma norma que está no próximo slide aqui, se der tempo eu falo, não dá porque acabou de terminar ali, ó, 0. IAS 21, isso aqui impacta principalmente a Argentina, porque você tem empresas que têm moeda funcional, por exemplo, dólar, e aí ele tem que traduzir para o peso argentino. Qual é o problema aqui? É que algumas empresas traduzem para o dólar argentino, peso argentino, e começa a aplicar a norma de contabilidade hiperinflacionária a partir daí. E outras empresas não fazem essa conversão ao longo do ano, simplesmente converte todo o balanço e o resultado na taxa de final de ano. Então, são 2 procedimentos que os investidores estão nos dizendo que essa diversidade não ajuda, então nós estamos tentando aqui, decidindo, não, utiliza só a taxa de fim de ano, converte, inclusive as cifras comparativas. É um método mais simples e a gente entende que vai trazer maior valor agregado para os investidores. Mas a gente está escutando as partes interessadas para saber deles se eles concordam. Contrato de compra de energia renovável, isso aqui é alguma coisa que preocupa muito mais a Europa,
que nós tivemos que criar ou estender o conceito de uso próprio, own use, para esse tipo de contrato, porque você acaba tendo compra de energia e você tem que vender alguma energia, porque esses contratos transferem alguma variabilidade de volume para as empresas. Então ela não tem o que fazer. Quando ela recebe um pouco mais de energia, porque ventou mais, porque teve mais sol, ela precisa vender essa energia de volta no mercado. Então não é porque ela está comprando e vendendo que ela está tradando. Não, ela continua comprando energia para uso próprio, por uma questão circunstancial que a energia é dependente da natureza, que ela não consegue controlar. Ela consegue, por definição, dizer que sim, é para o uso próprio. A gente precisou de mexer no IFRS 9 para poder colocar essa exceção lá. Esse adendo à norma de IFRS para pequenas e médias empresas para acrescentar a parte de risco sacado e orientação sobre falta de convertibilidade de taxa de câmbio para dentro da norma para pequenas e médias empresas, porque não afeta só grandes empresas, afetam todas elas. E esse último slide aí é só para a gente ver que a gente teve bastante normas emitidas recentemente, o IFRS 18, o IFRS 19, essas alterações no IFRS 9 e IFRS 7, algumas delas relacionadas com pagamento eletrônico. São pequenas mudanças que podem ou não afetar, mas especialmente essa do IFRS 9 é importante para bancos que têm cláusulas de ESG nos contratos de empréstimo para terceiros. Melhorias anuais são ajustes ortográficos, né, de norma, não tem nada importante aqui. E a gente está emitindo nos próximos meses aí normas que eu já comentei sobre elas aí, e que em breve a gente vai pedir para vocês considerarem já dentro do plano de trabalho de vocês, porque são normas finais, não são normas para comentário. Então era basicamente isso que eu tinha para dizer. Eu peço desculpa que eu passei um pouquinho do tempo, né, como eu já planejado, e se eu tiver qualquer dúvida, alguma coisa assim, eu fico à disposição. Obrigado, gente. Está funcionando aqui? Pessoal, só um recadinho aqui, Flávio, desculpa, antes de você começar o painel, mas só para repassar aqui a programação que a gente tem, tá? Acho que gerou algumas dúvidas com relação a se esse seria o painel final, mas tem mais um painel ainda, que vai ser o painel de informações sobre sustentabilidade e seus reflexos nas demonstrações contábeis. E esse painel vai começar aqui logo na sequência e ele vai até às 17h30, até às 17h35, e às 17h35 vai ter um encerramento, tá? Então, com o presidente da CVM. Então, só um lembrete que acho que algumas pessoas estavam questionando, acho que não estava claro aqui. Tá? E aí, Flávio, obrigada pela sua apresentação, e Tadeu, muito obrigada, na verdade, você pela sua apresentação, e Flávio, a ideia aqui era para você comentar com a gente as percepções e perspectivas que vocês têm, as discussões especificamente de FAICE, né, de instrumentos com características de patrimônio, do ponto de vista do regulador, né? Então, a gente sabe que tem uma complexidade importante dentro dessas classificações, discussões entre equity e passivo. Então, se você puder trazer para a gente nessa apresentação algumas das suas perspectivas e pontos importantes aqui, agregaria no nosso debate. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Então, vou tentar aqui, eu fiquei com um tempo mais curtinho, 10 minutos, eu vou tentar ser bem rápido, eu trouxe bastante conteúdo e, na verdade, a ideia é trazer a visão da área técnica, né, da CVM sobre esses temas, né? Mas, na verdade, eu vou recortar mais para o FAICE, pelo menos nesse momento, deixar um pouco de assunto para os debates e tentar exatamente resumir, são bastante slides, eu vou passar rapidamente, mas a ideia desses slides é ter esse conteúdo para quem quiser depois ler, se aprofundar. Eu coloquei os links com todos os materiais lá da CVM, é mais para ser como se fosse um guia de estudos até, né? Um viés meio de professor, assim, mas para ajudar, né? Quem quiser futuramente consultar. E aí esse tema eu coloquei passivo IPL exatamente porque esse tema começou a ser discutido na CVM já lá mais ou menos na metade dos anos 2000. E nessa época também lá no IASB tinha um projeto conjunto FASB e IASB que tratava exatamente desse assunto e o nome do projeto era esse,
Depois o projeto foi descontinuado e esse novo projeto começou depois lá para 2014, mais ou menos. Então é uma coisa muito antiga, mas tem muito material bom dessa época lá que traz muita discussão interessante também, né? Muito material rico, assim, né? Discussão FASB-IASB, né? E eu vou ainda, por fim, tentar trazer um pouco de pesquisas acadêmicas, mas tem muito material bom, eu pincelei só alguma coisinha para poder também referenciar. Então, da mesma forma que o Tadeu comentou, aqui também a gente, as opiniões que eu vou falar são minhas, são pessoais, mas, na medida do possível, eu vou trazer a visão da área técnica, né, e do colegiado. Então, aqui eu só trouxe, acho que eu pulei um aqui, só trouxe esse pedacinho aqui do CPC 39, aí as 32, por quê? Porque desde o princípio das discussões na CVM, como ainda não tinha uma norma, mas aí as 32 já era usada por analogia. Então eu trouxe só esse item 15, que é um item que ele é bem principiológico, né? Então eu vou olhar a essência, a substância do contrato e vou olhar o conceito de ativo, passivo e PL, né? Então é só para referenciar e lembrar de que as discussões já usavam a norma mesmo antes da adoção, né? E aí, uma fonte que a gente também sempre fala são os ofícios circulares que a Superintendência de Relações com Empresas, a SEP, e a Superintendência de Normas Contábeis de Auditoria, a CNC, emite sobre vários assuntos, mas um que já passou lá foi exatamente esses instrumentos compostos e híbridos, né? Então, só para rapidamente também, na CVM, a resolução 1 é que trata dos atos que a CVM emite, são atos normativos e não normativos. Então, lá eu tenho a explicação do que é, por exemplo, uma resolução, um ofício circular. Então, é interessante, eu coloquei esses dois exemplos aí, mas para ter essa comparação, né, que um ofício circular é um ato não normativo, né? Eu coloquei como comparação aí uma instituição normativa que é um ato normativo, assim como uma resolução. E aí, esse ofício circular, a primeira vez que surgiu lá, em 2013, foi quando surgiu esse assunto, a área técnica trazendo o entendimento, mas depois a gente vai ver que já tinham passado vários casos já lá na área técnica, né? E aí tem uns pontos aqui, eu coloquei mais para ilustrar, né, para depois consultas futuras. Eu só vou destacar aqui esse item 3 aqui. O que as áreas técnicas viram ao longo do tempo das análises é que muitas vezes, quando esses instrumentos eram emitidos, eram por entidades que estavam com alguma dificuldade de captação, tá? Então, só vou destacar esse caso aqui, esse item 3, na verdade. Tem outros itens aqui também, mas aí eu coloquei aqui só para tentar trazer um pouco desse conteúdo aí do ofício circular, mas para ser mais resumido, eu vou seguir aqui para o próximo aqui, que aí no ofício de 16, que aconteceu? Uma discussão que surgiu foi sobre a aplicação do conceito de compulsão econômica, e aí tinha uma referência lá de um update lá do IASB, que na verdade era uma discussão no IFRIC, e aí, em resumo, a ideia básica era o quê? Olha, eu tenho que olhar a substância do contrato como um todo, eu não posso olhar só uma coisa ou só outra, só uma característica, né? Em resumo, eu tenho que olhar toda a situação, né? Isso está lá no ofício também. E aí, aqui eu vou falar bem rapidamente de alguns casos que passaram lá. Um dos primeiros foi esse da Tectoy, que foi lá em 2005, né? Então, isso que eu falei, já faz um tempo que esses casos passam lá pela área técnica. E aí foi uma consulta, e a CEP teve entendimento, a companhia não concordou e entrou com recurso para o colegiado entendeu que naquele caso específico a classificação deveria ser passivo. Depois teve uma outra consulta, mudou alguns fatos e circunstâncias, aí o colegiado entendeu que naquele caso eu poderia classificar esse instrumento financeiro como patrimônio líquido, né? Mas, de novo, eu vou falar bem rapidamente, mais para pontuar esses casos, porque o tempo era curto mesmo, mas eu falei, não, vou trazer bastante informação para depois o pessoal poder consultar, e todos esses casos aí tem os links aí no site da CVM, é tudo informação pública mesmo, né?
E aí aqui teve eu só trouxe esse pedacinho também do caso aqui do voto do relator, né? Porque na primeira análise eles tinham entendido que seria passivo. Depois, nesse segundo caso, mudou um pouco, eles entenderam que foi PL. Nesse caso aí da Tectoy. E aí, trazendo um pouco também, que eu falei que tentar trazer um pouco da visão acadêmica, esse caso Tectoy, os pareceristas que emitiram lá um parecer, normalmente acompanham o fundo, às vezes quando tem algum caso na CVM, ela contrata algum parecerista para emitir algum entendimento. Então, quem é da área técnica analisa o caso, analisa esse parecer contratado pelo fundo, normalmente pela companhia, e aí emite a sua opinião final, e aí depois, dependendo se é um recurso colegiado ou não, vai para o colegiado. Mas esse é um caso interessante que é público. Então, foi divulgado nessa revista aí, é uma análise de um parecer que foi feito na época lá. Depois desse caso Tectoy, teve esse caso da Energisa, que também foi um caso que apareceu bastante, né? Mas aí, nesse caso, o colegiado analisou e entendeu que esse título emitido deveria ser classificado no patrimônio líquido. Teve esse caso aqui da Telebrás, que foi um adiantamento para futuramente capital, que inicialmente tinha sido classificado como PL. Desculpa, o caso da Energisa, acho que eu falei PL, né? Não, foi passivo. O único que foi PL foi a segunda consulta lá da Tectoy. Todos os demais foram passivo, né? Acho que eu falei PL, né? Da Energisa foi passivo também. Esse caso aqui, da Telebrás, ela classificou também como PL, e aí a CEP fez a análise dela, entendeu que deveria ser passivo. Aí ela determinou o refazimento e a republicação da DF, reclassificando para o passivo. Esse caso aqui da Marfrig foi uma emissão também que era mandatoriamente conversível, e aí na análise da área técnica se tratava de um instrumento composto, então parte deveria ficar no PL, só uma pequena parte, mas a maioria ficaria lá no passivo. Teve esse outro caso aqui também da Minerva, que foi bem parecido, também era um instrumento mandatoriamente conversível, e aí, de forma similar, também foi entendido que deveria ser fundamentalmente classificado lá no passivo. Esse aqui também foi um outro caso, que também foi feito lá a análise pela área técnica e também entendeu-se que deveria ser passivo. Esse aqui é um caso mais recente também, da Brasil Brokers, que também a área técnica analisou e chegou ao entendimento que deveria ser passivo. E aí aqui trazendo um pouco também, de novo, da visão acadêmica, esse é um artigo interessante, que ele pegou uma amostra de companhias abertas e analisou a classificação das ações preferenciais. Então, das 157 analisadas, 2 haviam classificado como passivo, ações preferenciais como passivo. Então, é interessante que os autores fazem a análise deles lá, com a opinião deles, obviamente, mas é um caso interessante, que mostra aí que já houveram casos práticos no Brasil de classificação de ação preferencial no passivo. E aí, para finalizar aqui, um artigo do Jorge Vieira, que ele fala um pouco das questões tributárias, né? Então, o que acontece? A área técnica da CVM, nos casos que já analisou, na maioria das vezes, viu uma figura característica, que era o quê? Uma companhia com certa dificuldade de captação. Mas eu também tenho essa outra situação aqui. Às vezes a empresa tá bem financeiramente, mas ela pode eventualmente fazer uma emissão com foco de redução de tributos. Então, esse é um outro cenário que também a gente tem que atentar essa outra situação também que pode existir na prática, né? E aí acabou, agradeço a atenção de todos. Então, obrigada, Flávio. E aí, a última parte aqui da apresentação, antes da gente abrir para as questões. Rogério, você consegue passar para a gente um pouquinho, né, como o Flávio falou mais do FAICE, aí, se você pudesse contribuir
com a gente aqui sobre suas percepções sobre esse projeto do Exposure Draft de equivalência patrimonial, enfim, primeiras impressões e o que você entende de ser mais relevante aqui para a gente. Bom, Gisele, obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. É um grande prazer aqui estar mais um ano aqui contribuindo com um painel aqui no seminário do CPC e CBPS. Para o Haroldo não me puxar a orelha aqui, como que é força do hábito. Ano que vem prometo que não vai se repetir ou nos próximos. Bom, eu não fiz nenhuma apresentação, acho que a ideia aqui é mais contribuir com o debate, fazer alguns comentários, até para não ser talvez repetitivo com aquilo que o Tadeu já colocou aqui. Acho que de uma forma geral ficou bem claro na apresentação do Tadeu que o objetivo do IASB não está sendo de discutir questões conceituais que envolvam nem as demonstrações separadas, nem a questão do que é equivalência patrimonial e qual é o melhor método de equivalência. Está muito claro que o projeto do IASB é endereçar questões aí de aplicação prática do tema, porque se observou que há divergência na prática, e se isso acontece é porque algo precisa ser corrigido na norma. A norma por si deveria levar todos ao mesmo entendimento e à mesma aplicação prática. No entanto, como o Tadeu frisou aqui, nós temos algumas questões que, principalmente essa questão da transação com coligadas e joint ventures, que quando ele fala da eliminação de 100% do resultado. Esse é um grande problema para nós. Em que sentido? No sentido de que, só resgatar um pouquinho a história que a gente tinha aqui no Brasil antes. Até 2014, nós implementamos as IFRS ali em 2010, né, principalmente as companhias abertas, passou a ser exigido em 2010. O processo começou em 2008, mas ainda em 2010 nós tínhamos aquela situação de que as companhias, principalmente as abertas, faziam duas referências às duas normas internacionais, como fazem hoje, né? A norma internacional IFRS e as normas, as práticas contábeis adotadas no Brasil, que são aquelas hoje aprovadas pela CVM, emitidas pelo CPC. E o que acontecia até 2014? Nós tínhamos uma situação que a nossa demonstração financeira individual, ela não podia ser chamada de IFRS, por uma simples razão. Todos aqueles investimentos que ela tinha em controladas, elas não, e nem coligadas, elas poderiam ser, ou joint ventures, poderiam ser mensuradas pelo método de equivalência. Tinha que ser usado o quê? Tinha que ser utilizado o método de custo ou valor justo. E, por outro lado, na nossa prática contábil brasileira, que já vinha do antigo BR-GAAP, se manteve na adoção da CPC, se a gente lembrar o CPC 43, é um CPC que surgiu junto com a transição, e ele tem um comando básico que diz que a demonstração financeira individual ela tem que refletir o mesmo saldo de patrimônio e resultado da participação do controlador na demonstração consolidada. Em outras palavras, é o que a gente chama de equivalência de uma linha só, né, ou consolidação de uma linha só. Então, isso é o que vinha sendo feito no Brasil. Quando foi em 2014... O IASB ele revisitou esse assunto, acho que foi um pleito, inclusive, da América Latina, teve participação do Glenif, de outros agentes aqui do mercado brasileiro e da região, onde se pediu para que a gente pudesse também chamar a declaração individual, declarar que ela estava de acordo com as IFRS, nós tivéssemos o método de equivalência patrimonial adotado, fosse aceito o método de equivalência patrimonial, e assim o IASB fez. Só que lembrando que o IASB, ao permitir, ele fez a adoção, a mensuração de investimentos por equivalência patrimonial. Naquele momento ele falou, olha, não vou criar um novo projeto, estou fazendo aqui uma alteração pontual para atender a necessidade desses países. E ali ele introduziu que se aplicasse o mesmo critério que se utiliza método de equivalência patrimonial que está prescrito no IAS 28, que trata de coligadas, coligadas no caso. Então, nesse caso, o que aconteceu naquele momento? Foi permitido que a maioria das empresas no Brasil pudesse declarar que as suas demonstrações individuais elas também tivessem de acordo com as IFRS. Se vocês lembrarem, até 2013, o que era mais claro, no relatório do auditor, tinham duas opiniões, 2 parágrafos introdutórios dizendo, olha, a demonstração individual é de acordo com as práticas brasileiras, ou também de acordo com... E a demonstração consolidada de acordo com as práticas brasileiras e internacionais. Ficava um pouco confuso isso, porque tinham 2 opiniões, 2 parágrafos, e quando veio em 2014 a gente conseguiu superar isso. Por quê? Porque a gente começou a adotar a equivalência patrimonial.
É sabido que ainda, por mais que se resolveu o problema, se permaneceu algum resíduo, que era, em eventuais situações específicas eu poderia ter uma diferença no método de equivalência que gerasse uma diferença entre patrimônio da demonstração individual e da demonstração financeira consolidada, mas isso são questões mais pontuais e a gente conseguiu, acho que ao longo do tempo, na maioria dos casos, superar essa discussão. O que me preocupa nesse momento é com essa proposta que está sendo apresentada aqui de mudança no método de equivalência a partir do momento em que eu adoto a mesma metodologia que eu adoto para as coligadas e joint ventures, eu vou aplicar para as subsidiárias e eu não elimino as transações que eu tenho, por exemplo, a controladora tem com a sua subsidiária. Então, vamos pegar um exemplo mais simples. Uma empresa que tem 100% de participação numa subsidiária. No consolidado, qualquer transação intragrupo, lucro, ele é eliminado. Qualquer ganho ou perda, operação downstream ou upstream, ela é eliminada. O que vai acontecer agora é que não se elimina mais, né? Então eu vou ter uma diferença na demonstração financeira individual em relação ao consolidado, principalmente por essa questão. Então isso é um ponto que eu acho que a gente tem, e vai muito em linha com o seu voto, né, Tadeu, de que você colocou ali que é uma preocupação de que o IASB, a sugestão é que o IASB deveria também alterar o IAS 27 para corrigir essa distorção. Então a minha preocupação em termos práticos aqui começa a ressuscitar algumas discussões. A primeira discussão é, nós vamos poder aqui no Brasil continuar a declarar que aquela demonstração financeira individual ela atende às normas IFRS, como é hoje? Vamos ter que voltar com aquele padrão que existia no caso do relatório do auditor, ter dois parágrafos de opinião separando 2 princípios contábeis? E tem um terceiro ponto que precisamos revisitar também, se for o caso, é que se a gente vai poder manter a demonstração financeira lado a lado como ela é hoje. Porque um dos pontos que foi permitido naquele momento, a gente permitia a demonstração financeira individual do lado da demonstração financeira consolidada, o Zé Luiz está confirmando que ele, acho que é daquela época, participou da discussão, isso foi muito discutido, eu não posso ter 2 princípios contábeis comparativos na mesma DF, exceto se eles são equivalentes ou são iguais, não tem divergências. Então, a partir daquele momento que eu tinha a demonstração individual, com uma equivalência patrimonial que equivalia a consolidado e não gerava diferenças, isso não tinha um grande problema de eu declarar. Agora, com essa introdução, será que nós vamos poder continuar a apresentar a demonstração financeira como é hoje, lado a lado, individual e consolidado? Isso é um pensamento, não é uma afirmação, tá? É uma provocação para que a gente, de acordo com, tenha uma reflexão sobre essa proposta que está sendo feita aqui pelo IASB, tá? Acho que tem um outro ponto também que é importante, como o Tadeu colocou, pode ser que aqui no Brasil a gente já tenha algumas práticas contábeis que são adotadas, né, para fins na apuração do método de equivalência patrimonial, mas que em outros países tinha uma outra tratativa. Acho que um bom exemplo é esse que foi comentado quando eu tenho uma participação em uma empresa e eu sou diluído, né, eu tenho uma coligada, de repente eu tenho 40%, um outro sócio aumenta o capital, eu não acompanho, eu diminuo a minha participação de repente de 40 para 30. Então, pela proposta, isso vai ser resultado, né, Tadeu? Um ganho ou perda de capital, vai depender dos efeitos que vão dar, muito parecido com o que a gente já vinha praticando no Brasil, já existia desde quem recorda aqui, Instrução CVM 247 da CVM, que já previa esse método, né? E também da mesma forma quando você aumenta a participação, onde você contabiliza como parte do seu investimento. Eu acho que embora não seja tratado como uma mudança, é mais um alinhamento, não é isso, Tadeu, das mudanças, ou seja, da aplicação do método, para evitar essas divergências na prática. Tá? Então, assim, tentando resumir aqui seu objetivo, a grande preocupação, a gente vai ter que estar atento e acompanhar quais são os efeitos práticos que esta alteração, principalmente a questão da não eliminação dos resultados, no caso da demonstração financeira individual em relação às investidas que são controladas, pode trazer nas nossas demonstrações individuais. A gente vai seguir o que diz a IFRS, nós vamos manter o que a gente faz hoje, o conceito de equivalência de uma linha só, que é o que a gente vinha convivendo até hoje, né? E são questões que vão precisar ser debatidas aí em decorrência dessas mudanças. Acho que são esses principais pontos, comentários que eu gostaria de colocar sobre esse tema.
Obrigada, Rogério. Pessoal, a gente vai abrir agora para as questões. A gente já tem recebido algumas questões aqui no virtual, então eu vou começar por elas, mas se alguém, eventualmente, na plateia tiver alguma dúvida, por favor, levantar a mão e a gente leva o microfone ali. Até chegar ali, eu vou fazer uma pergunta aqui só em benefício do tempo, enquanto chegar lá o microfone. Lá no fundo, a Renata. Tá lá, ali, ó. Vamos lá, para antecipar aqui, primeiro para o Tadeu, né? Começou, agora vai a primeira pergunta aqui. Nós vimos, a gente viu aqui nos últimos slides, Tadeu, que você comentou status diversos aí dos projetos em andamento, né? Mas, em específico desses dois que a gente está focando aqui, que é o do FAICE e o de equivalência patrimonial, o que mais nos afeta? Qual que as empresas deveriam olhar com mais cuidado? E aí, pensando aí no que a gente tem de contexto brasileiro e transações no mercado brasileiro. Na verdade, esses projetos que estão na fase de manutenção e na fase de emissão de norma, ele tem muito a ver, e nós todos temos que participar nos comentários, cartas comentários, via CPC. E é alguma coisa que, quando for emitida, vai afetar a empresa lá na frente. Então, eu acho que eu prefiro até falar do que vai afetar as empresas agora. Então, a gente tem, por exemplo, em 2024, a questão, tem uma orientação de como é que é a contabilização subsequente de sale e leaseback, trata daquela questão de covenants também, a alteração entrou em vigor esse ano, que é interessante que se você tem um teste de covenant que não é na data do balanço, né, então se o seu fechamento é 31 de dezembro, mas o teste de covenant é em 31 de março, para você essa alteração parece pequena, ela é grande, porque ela vai afetar a sua divulgação. Então, ficar esperto, que parece uma coisa bobinha ali, não mudou nada, mas, na verdade, ela afeta a divulgação. Risco sacado, naturalmente, está todo mundo acompanhando aí, que aumenta e eleva a quantidade de informação. Mas, de uma maneira geral, se a gente pegar essas três, não são grandes alterações. Da mesma forma, no ano de 2025, a gente tem aquela alteração do IFRS 9, que eu acabei não falando muito, mas afeta um pouco o banco. Para identificar os contratos, tem cláusula relacionadas com ISD, para verificar se o conceito de SPPI, somente pagamento de principal e juros, está atendido, etc. e tal. Também não deve ser, é importante, ajuda, mas também não deveria trazer grandes alterações. E aí a gente vai para 2026, eu acho que a gente tem falta de convertibilidade e mais alguma outra coisa que é pequeno. Aonde está a coisa grande? 2027, que é o IFRS 18. Né? Então, eu acho que se você me perguntar assim, onde é que a gente devia estar preocupado, é com essa norma. Eu assisti o primeiro painel aqui e gostaria de reforçar que não são 600 páginas, não pode ser uma coisa simples. Tem muita coisa para ser feita e a gente precisa começar a trabalhar desde já. Né? E eu tenho eu tive a oportunidade de fazer esse mesmo discurso lá na Argentina e eu acabei citando o Amir Klink, quando ele atravessou lá da África para o Brasil, num barco a remo, né? 5 metros, e ficou 100 dias lá. E perguntaram para ele se durante os momentos de calmaria do mar, ele aproveitava para descansar. E aí ele falou que não, ele aproveitava para trabalhar, porque no momento que tinha tempestade, o mar estava revolto, ele não conseguia fazer nada, né? Então, 2027, do ponto de vista contábil, é o mar revolto. Né? Aproveita o 24, o 25 e o 26, e desculpa a turma que tem que mexer com sustentabilidade e com a reforma tributária. Realmente. Em 89, eu entrei na Price em 89. Em 1990, 15 de março, nós tivemos o Plano Collor. E eu me recordo, naquela época, o sócio da Price, o Frisoni, virou e falou assim, estamos vivendo um ano atípico. Desde então, eu não lembro de um ano típico, mas tudo bem. Mas o mais importante, eu acho que eu queria chamar a atenção para a importância do IFRS 18. Eu acho que essa que é a norma que a gente, nesse momento, tem que focar. Obrigada, Tadeu. Vamos para a pergunta ali do público. Oi, boa tarde. Renata Bandeira. Minha pergunta é para o Tadeu. Eu gostaria de saber se existe alguma esperança que a gente possa nutrir uma empresa brasileira, moeda funcional real,
captando no exterior, emitindo um FICE, se ela vai existir alguma forma de afastar o Fixed for Fixed, de repente com a anuência do acionista em ter uma diluição não conhecida no momento da emissão do contrato, porque do jeito que a norma está escrita hoje, ela meio que veta que empresas que estão captando em outra moeda utilizem o benefício de trazer a dívida ou parcialmente a dívida para o PL. Na verdade, o Exposure Draft, ele inclusive cita que para que atenda a definição do Fixed for Fixed, tem que ser na moeda funcional da empresa, ou seja, ele realmente derruba essa possibilidade. Mas recebemos vários comentários tentando verificar se haveria uma possibilidade. Ao dividir esse projeto em dois, para focar na parte de divulgação e apresentação, para tentar acompanhar e ver se consegue publicar, para entrar em vigor junto com o IFRS 18, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo para discutir esse assunto. Eu concordo com você, tem vários países que não têm outra opção. Eles têm que buscar dinheiro fora e, naturalmente, moeda estrangeira, né? Então, eles acabam tem uma desvantagem competitiva com relação a outros países. Eu estou completamente junto com você do ponto de vista de funding, mas a gente precisa encaixar isso no princípio do IAS 32. A gente tem mais uma pergunta aqui, Flávio. Queria pedir a sua ajuda para responder essa, né? Além de todo esse material extenso que você passou aqui com a gente dos ofícios circulares, né, que é um conteúdo importante, tem outros materiais que a gente consiga depreender um pouco mais dessa discussão e julgamentos exercidos nessa discussão de instrumento de dívida e patrimônio, do ponto de vista de percepções de regulador? Então, nós lá na área técnica da CVM, normalmente quando o IASB solta algum discussion paper ou um ED, né, normalmente nós pegamos lá e analisamos internamente, discutimos bastante os assuntos, né? Às vezes tem uma questão que são várias reuniões para discutir uma única questão, né? Então, nesse caso específico aí do FICE, né, que era esse assunto que eu estava comentando, então nós mandamos lá uma carta comentário. Normalmente, assim, nós discutimos no CPC, né, juntamente com o CPC, discutimos, acompanhamos outras discussões também, mas, assim, por vezes, né, a CVM também manda uma carta comentário, né? Esse é o mais comum. Então, nesse caso específico desse ED, nós mandamos para o DP também, mas mandamos para o ED. Mas falando especificamente do ED, nós mandamos também. Então, é interessante comentar essa parte que o Tadeu já falou, na verdade, que vieram muitas ponderações, né, de jurisdições nessa alteração lá da IAS 32, principalmente aquele item 15A, né, que é o que traz algumas, digamos assim, particularidades, se for aprovado, né? Em princípio, é um ponto que o Tadeu comentou que eles estão analisando. Pode ser que aprove do jeito que está ou não, né? Mas nesse ponto específico, nós fomos, na nossa carta comentário, né, está lá a nossa opinião, nós fomos contrários, né? Porque, assim, em linhas gerais, eu vou falar mais ou menos a minha visão para tentar simplificar e ficar mais fluente, mas está lá na nossa carta comentário, nosso entendimento, é o seguinte, que o item 15, ele é um item princípiológico, é um item que traz a substância, né? Ele pede a substância. O item 15A já seria algo meio que baseado em regras, muito detalhado, né? Então, seria até meio que conflituoso, né? O 15 com o 15A. Né? Então, isso não está nessas palavras na nossa carta comentário, eu tentei falar de uma forma mais didática, né? Mas também lá tem outros pontos que a gente considerou, algumas coisas a gente concordou também, né? Não foi só... Mas nesse ponto específico nós fomos contrários também, né? Então é uma forma de entender um pouco como a área técnica está pensando também, não só nos ofícios circulares, mas também nessas cartas comentários, que às vezes tem até mais detalhe, porque às vezes o IASB faz umas perguntas bem profundas, digamos assim, aí nós temos que analisar e também fazer uma resposta mais profunda, né? Que aí é uma forma de entender como a área técnica está pensando naquele momento sobre aquele assunto específico. É basicamente isso. Briana. Obrigada, Flávio.
Arisa. Olá, boa tarde. Eu queria só reforçar um ponto que o Rogério comentou sobre o método de equivalência patrimonial e colocar aqui minha certa indignação do ponto de vista de norma em relação a isso. Não é pelo fato de, nos últimos 30 anos, a gente aplica o método de equivalência patrimonial aqui no Brasil, né? Inclusive eliminando o lucro não realizado de coligadas e joint ventures também. Mas eu posso entender e aceitar que uma questão de simplificação, e também pelo fato de que coligadas e joint ventures não há o controle, então tudo bem, você não elimina o lucro não realizado, porque não é poder da administração do investidor, né, a empresa que está em cima, fazer isso. Mas no caso de controlada, não parece fazer nenhum sentido e parece até um argumento meio pueril, né? Você fala, não, mas se aplicar pelo método de equivalência patrimonial, então tem que aplicar para todas as circunstâncias. Não é assim em várias normas, não é? Em que você excepcionaliza, porque essa é a raiz da questão. Então, se não, como o Rogério bem colocou, não faz sentido que o controlador possa vender por uma subsidiária e não eliminar os lucros. Normalmente é os lucros, né, nessas operações, porque aí se afasta da substância econômica das coisas. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento para isso, acompanhar e fazer todos os esforços para que isso não prospere em benefício da transparência e da qualidade das demonstrações financeiras, né? É esse comentário. Obrigado. Tá bom. Pediram para eu me identificar, eu sou Edson Arisa, sou presidente da Fundação FACPC e S, né? Temos um S também aqui. Ex-auditor, São Paulino, né? 4 filhos, 6 netos e tudo isso. O Haroldo vai aplicar uma provinha, só vai poder fazer parte CPC, CBPS, Fundação, quem acertar o nome. Ele vai fazer uma provinha. Senão está reprovado. Arisa, ainda bem que você se identificou, porque ninguém te conhece aqui. Só para reforçar um ponto que você falou, que eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Uma vez nós tivemos um caso, eu não vou dizer qual é o caso, que envolveu o Brasil, e nós recebemos diversas cartas do Brasil. Só que todas elas tinham o mesmo conteúdo. Então você imagina e se coloque na posição do staff que recebeu a carta. E pegou as cartas, eram copy-paste uma da outra. Então, quantas cartas você acha que o staff recebeu? Na cabeça deles, uma, né? Mas eu entendo que se o CPC mandar uma carta e o Glenif mandar outra, utilizando a inteligência artificial para mudar o texto, não. Escrevendo de outra forma, com seus argumentos, considerando as peculiaridades do seu país, são 2 cartas. Se a CVM, que é o regulador do mercado, fazendo a pressão aqui, se a CVM, que é o regulador do mercado, puder escrever também uma carta, se a Brasca puder escrever uma carta do ponto de vista das empresas, ou seja, esse tipo de situação, aí nós temos mais de uma carta. Então, é importante que nós, porque eu falei essa mesma coisa na Argentina. Foi interessante que uma pessoa da Argentina perguntou assim, mas eu não estou acostumado a escrever uma carta. Aí, normalmente, a gente olha do outro. Então, né, é verdade, porque não é tão simples assim escrever uma carta comentário. Mas tem grandes grupos que têm condição, sim, de escrever uma carta comentário. A CVM, por exemplo, eu sei da atuação lá do Fernando Constantino na IOSCO, é um momento importante para poder fazer pronunciar do ponto de vista do regulador. Então, a gente tem algumas maneiras de aumentar um pouco a nossa presença nesse projeto especificamente. Então, eu agradeço a Arisa por lembrar aí. A gente tem como, sim, revelar tudo isso via carta comentário e mais de uma, né? Só um comentário sobre o que o Tadeu falou aqui. É importante também esclarecer o papel que o CPC tem tido, né, ao longo do tempo. Não é apenas traduzir a norma e emitir. Essa é a parte fácil. A parte mais difícil e que a gente acredita que a gente contribui é, de fato, nós temos lá um GT, um grupo de trabalho, como parte do CPC, que ele analisa todas as demandas que vêm, sejam audiências públicas do IASB, IFRIC. A gente costuma receber aqueles pedidos para
esclarecimento ou request for information, né? Que às vezes o IASB ou o IFRIC pergunta, aí no Brasil vocês têm essa situação, como que vocês tratam? Então existe uma grande contribuição que é feita, todas as cartas que são emitidas pelo CPC estão disponíveis no site do CPC, tá? É público, qualquer um pode acessar, e com certeza esse tema vai ser sim comentado. O GT-IASB tem uma reunião amanhã, tá, presencial, para discutir esse assunto, com certeza o foco dos comentários vai ser nesse tópico sim, Tadeu. Pessoal, bom, o Haroldo já está aqui do nosso lado, se movimentando. Tem muito mais conteúdo, mas a gente está sendo pressionado aqui. Eu esqueci de comentar que vai ter o café antes do último painel. Tá correto, né? Tem o café, aí tem o último painel. Então, obrigada, pessoal. Obrigado. Queria agradecer muito a participação da Gisele, do Mota e também do Flávio e principalmente do Tadeu por vir. Mas, Tadeu, eu tenho um comentário sobre esse último ponto. Nós sempre fizemos aqui uma discussão conjunta. Então, quando uma entidade manda uma carta igual a outra, é porque nós chegamos a um consenso de que aquele é o nosso pensamento. Você desconsiderar isso no IASB, eu faria que nem o Darisa fez agora, eu sou totalmente contra esse tipo de procedimento. Leve o nosso... Vamos fazer uma carta só, todo mundo assina junto. É o que a gente tenta fazer, mas o que dizia-se antigamente, o seu antecessor, inclusive, todos mandem a carta, mesmo que seja um consenso. E o consenso não é burro, não. Aqui, não. Vamos utilizar, eu acho que vale a pena. Mas eu queria agradecer muito, o Tadeu está sempre disponível e acho que os insights que ele traz são super relevantes. Obrigado a todos aí, vamos seguir. Nós temos então um intervalo agora rápido, né, para a gente poder ter o quarto painel, que tenta exatamente discutir um pouco da contabilidade com a sustentabilidade, como é que essas coisas andam.